Bom, boa tarde. Boa tarde a todas aí. Vamos lá, calma. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Quem está online aí, quem está aqui presencialmente. Hoje temos um distinto convidado, o professor Jacques Weiner, professor titular do Instituto de Computação da Unicamp, certo? Conhecido na área de há décadas, não? Mas muitos carnavais, trabalha com inteligência artificial, sistemas colaborativos, informática na saúde, tem um trabalho grande em bibliometria, impactos sociais, tem trabalhado com IA na educação há um tempo já, vai falar um pouco sobre isso para a gente hoje. Jacques, muito obrigado. Por favor, comande o espetáculo aqui. Fábio, obrigado. Obrigado, pessoal à distância, obrigado, pessoal presente. É um prazer estar falando agora do C4AI, mas o novo também, o Cian. Então, eu quero falar sobre essa minha experiência de ensinar computação usando ChatGPT. Eu vou falar ChatGPT, mas a gente chama de assistentes de programação. Esse foi um trabalho feito com o Rodolfo, do Instituto de Computação, professor titular lá, e o Roberto Oliveira, que é um pós-doc trabalhando com a gente. Então, o argumento central é o seguinte. ChatGPT, assistentes de programação, são uma área existencial ao ensino de programação. A introdução da programação. Por quê? Introdução de programação, na Unicamp a gente chama de MC 102, na Unicamp é só dado pelo Instituto de Computação, aqui na USP é um pouco mais complexo, mas equivale a essas duas disciplinas do IME, por exemplo, né? O 0010, bem binário, parece a interna, e a 12166 parece a externa. É da porta. Né? A nossa chama 102, é tanto interna quanto externa, mas a gente sabe, a sigla é a mesma, mas tem diferenças. Né? A gente chama, quando a gente dá para as outras áreas de engenharia, de ciências, a gente não dá para biologia. Engenharia e ciências exatas, a gente chama de disciplina de serviço. Então, o que é uma disciplina de introdução à programação? Em princípio, como a gente ensina as pessoas a programarem. Então, a gente apresenta poucos conceitos de uma linguagem de programação, vai apresentando numa ordem crescente de complexidade. Então, primeiro variáveis, depois, se é uma linguagem com tipada, tipos, depois variáveis, depois atribuição, depois conta matemática, depois for, depois... E aí vai. Então, vai crescendo e o aluno aprende não assistindo a aula, mas fazendo exercícios. E os exercícios são crescentemente mais difíceis, mas é só um pouquinho mais difícil. Tá? Então, é aquela ideia de prática com esforço. Não é? Você resolveu o último problema, esse é um pouquinho mais difícil, esse não vai sair de graça, esse tem uma coisa a mais. Tá? E 50 anos, não tenho tudo isso, mas 30 anos de experiência eu tenho, e coletivamente a gente tem, sei lá, 1 milhão de anos de experiência em bolar esses exercícios crescentemente mais complexos. Qual é o problema? Esses exercícios são muito fáceis. Ok? E o ChatGPT resolve 80% deles. Tá? Então, eu estou fazendo a apresentação no meu computador porque eu quero demonstrar isso para vocês. E a demonstração pode ser que funcione, pode ser que não funcione, mas eu estou preparado emocionalmente para ela não funcionar, eu espero que vocês também. Então, eu já testei isso de manhã, não funcionou, ontem funcionou, então é uma caixa de surpresas. Essa é a página do curso de Introdução à Programação em Python que a gente dá no Unicamp. São 10, 12 turmas diferentes cada semestre, para todas as engenharias e as ciências exatas. Então, eu vou pegar atividades práticas. Esse é o site onde a gente coloca as atividades práticas. Eu vou pegar a última que foi colocada. Então, é o exercício 9, de provavelmente 15, foi lançado segunda-feira, porque quando eu testei isso na sexta só tinha 8, entrou no fim de semana o exercício 9, tá? De 15. E está aqui o enunciado do exercício 9. Cadê o enunciado do exercício 9? Esse tipo de falha. Aqui. Então, tem alguma coisa aqui. O que eu quero mostrar é que eu, não sequer entendendo de Python ou de qualquer coisa, eu resolvo esse problema. Tá? Então,
Eu vou copiar. Não vou colocar os exemplos. Vou entrar no ChatGPT. Escreva um programa em Python que resolve o problema, ou algo parecido com isso, abaixo. Stay logged out. Ok, então ele está gerando um programa, já acabou de gerar, está gerando. Eu vou copiar, vou entrar no VS Code, vou colar no VS Code, vou salvar. A.py, vou rodar. Vai funcionar. E agora eu vou copiar o teste 3 dele. Isso então, esse é o teste, né? Então, o enunciado do problema das 3 testes com a saída correspondente. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, paste. Enter. Então, ele não separou, porque não mandou imprimir. Então, quando aqui é a saída. A partir daqui é a saída. Tá? Então, vamos comparar as duas primeiras linhas com o que deveria ser a saída correta. O carro, bababá, a única coisa importante na segunda linha é que chave tem os 2 pontinhos, tem as 2 estrelinhas, livro tem as 2 estrelinhas, escrita tem as 2 estrelinhas. Vamos ver na segunda linha aqui. Chave está lá, arte. Estava certo? Tá. Acabou. Deu 1 minuto, ou quase. E Ou seja, o aluno nem leu. Eu não li, o aluno não leu, eu não fiz absolutamente nada. Quer dizer, o aluno teve o menor envolvimento possível no 9º projeto. Eu espero que nenhum deles seja um. Ok? No 9º projeto de 15. Ou seja, tá? Quer dizer, aquela coisa toda que é o aprendizado por esforço, absolutamente morto. Ok? Vamos continuar na apresentação. Ou seja, os incentivos para um aluno que está apenas fracamente motivado a fazer a disciplina são, obviamente, de roubar. De fraudar e acabou. Ele não vai aprender, ele vai tirar pelo menos 5. Esse é o 9º, todos os outros são igualmente fáceis, ou até mais fáceis. E, dada a versão do ChatGPT, provavelmente resolve todos. Tá? A última vez que eu testei, fazia 1 ano e meio, ele resolvia 50%. A última, 1 ano e meio. Okay? Então, essa é a ameaça existencial. Quer dizer, não existe mais ensinar programação. Quais são as alternativas? Proibir o uso. Não pode usar e esperar que exista um detetor de uso de ChatGPT. 2, convencer os alunos que, olha, você não deve usar, porque eu aprendi não usando e eu sou um bom programador. Então, se você quer ser como eu, faça como eu. Ok? Mas eu não tenho certeza que ele vai ser um bom programador só porque ele não está usando o ChatGPT. Tá? Porque todo bom programador que eu conheço começou a programar quando era adolescente. E já é muito tarde para os alunos do primeiro ano, né? Já não são mais adolescentes. Ok? Então, podemos tentar convencê-los. É possível que exista um espaço de convencimento, mas tem aluno que não vai aceitar isso. E o terceiro, que é a ideia desse projeto, é aceitar e abraçar. Ok? Vai usar. E nós vamos discutir um novo tipo de programação, é um novo tipo de ensino, e vamos ver o que acontece. Então, eu vou contar então da nossa experiência de 2 semestres
de ensinar no ano passado, o primeiro e segundo semestre, para uma turma de 60 alunos, primeiro 60, depois mais 60, onde a gente fala, olha, você vai ter que usar o ChatGPT ou o Copilot do GitHub, que vem embutido no editor. A ideia, o central é você nunca confiar 100% no assistente de programação. Pode não dar certo, você precisa sempre testar. 3, aprender a debugar, quer dizer, se não der certo, de alguma forma você precisa corrigir o programa. Ou você entendeu o suficiente do programa que você descobre onde está o problema, ou você fala, ô, ChatGPT, esse programa não está funcionando nesse exemplo, me gera um outro. Então você interage e resolve. Aprender a decompor problemas grandes em subproblemas, um problema grande que ele não consegue resolver sozinho, em subproblemas que ele consegue. Então, decompor é uma coisa importante. E a gente gostaria de, agora, cadê a programação? Cadê a linguagem de programação? Eu quero te ensinar, na verdade, toda a linguagem de programação do Python. Ou quase toda. Diferente do ensino tradicional, que é só um conjunto pequeno de conceitos. O formato. A disciplina tradicional são 2 aulas teóricas de 2 horas cada uma, onde o professor explica, faz demonstração, resolve dúvidas. Então, são 4 horas de aula teórica, 2 horas de laboratório. Os exercícios, a nota é dada apenas pelos exercícios, a gente chama de projetos, alguma coisa, tarefas. É uma nota ponderada, então as primeiras valem menos, as últimas valem mais. E você tem, normalmente, o aluno é postado na segunda-feira e o aluno tem uma semana, ou de vez por 2 semanas, para submeter a resposta. Ok? Quando a gente começou a dar essa introdução com o assistente de pesquisa, a gente percebeu que não precisava de tanta aula. Nós derrubamos para metade as aulas, então era uma reunião, uma aula teórica uma vez por semana, onde eu falava coisas gerais ou ensinava a linguagem de programação, os conceitos de linguagem de programação. Um laboratório de 2 horas, que nem a disciplina tradicional, onde o aluno tinha que resolver no laboratório, interagindo com o ChatGPT ou com o Copilot, o problema. A gente dava o problema no laboratório e tinha que submeter até o fim do laboratório. Eu tinha que resolver ele por volta de 2 horas. E aí o que aconteceu? A gente percebeu que o plano de aulas tem que ser totalmente diferente. Esse é o plano de aula da disciplina tradicional. Então, passa 2 aulas em tipos e operações, passa 2 aulas em ifs, if dentro do if debaixo do if. Bom, todo mundo já passou por isso e deu essa aula, certo? Depois loops, depois listas e tuplas, depois strings e dicionários, depois funções, depois matrizes, que no fundo é lista de lista, para fazer um for dentro do outro, né? E aí busca e ordenação, de novo um for dentro do outro, e finalmente um monte de aulas de recursão, porque precisa, porque entender recursão é difícil mesmo. Na disciplina nova, essa é a segunda versão, a gente percebeu que precisa ser totalmente diferente, tá? Então, uma aula de tipos de operação, uma aula de if e funções. Por que funções tão cedo? Porque decomposição é função. A decomposição é falar, olha, cria uma função que faz essa parte, depois eu pego essa saída da função, cria uma segunda função que faz isso, cria uma terceira função que faz isso. Ok? Então, saber função é a coisa principal de decomposição. E fazer um programa top-down, chamado de 3 funções, a saída de uma, a entrada da outra. Aí, então, tem a decomposição de problema, essa ideia de que, no fundo, um problema muito difícil são várias chamadas de funções, teste, debugging, coisa por aí. Aí, de novo, funções e testes, mais uma aula de funções. Aí, lists, loop, string, dicionário. E aí, uma coisa que ninguém dá em Python, que é orientação a objeto. Primeiro, porque Python, em princípio, não é orientação a objeto. E depois, mas você precisa, porque o ChatGPT gera programas usando pacotes. E toda interação de pacotes com a sintaxe de orientação a objeto. Tá? Você cria um objeto, você chama um método para modificar esse objeto, e assim por diante. Então, precisa ensinar isso. Não a orientação a objeto tradicional, hierarquias, nada disso. Mas, pelo menos, a sintaxe de método, porque vai aparecer no código dos alunos. Listas e funções de novo. Aí a gente acabou. Bom, precisaria ter busca e ordenação e recursão. Precisa ter porque é a mesma disciplina, não posso trocar os círculos. Não, esqueci a palavra em português. Ementa. Não posso trocar ementa. Aí, então vamos dar matrizes, mas matrizes de verdade, não par, não lista de listas.
Aí vamos falar de arquivos, vamos falar de Matplotlib, vamos falar de pandas, porque no fundo a gente pode ser que o ChatGPT gere coisas com NumPy, com pandas e assim por diante. Aí dá uma aula de busca e ordenação, dá uma aula de recursão. Lições aprendidas. Primeiro, você precisa cobrir toda a linguagem. Porque o ChatGPT, eu sempre falo de ChatGPT, pode ser o Copilot, eles geram coisas totalmente diferentes. Então, ninguém dá list comprehension em introdução à programação em Python. Mas você precisa da list comprehension porque ela sai de vez em quando no código do ChatGPT e eu não preciso entender o que é aquilo. Então, aí tem essa ideia de passar 2 vezes por cada assunto, os assuntos mais complicados. Por exemplo, lista, na primeira passada, fala de lista, fala de for, fala do append, fala de indexação. Aí, não me lembro, mas 5 aulas depois, nós voltamos para a lista e nós falamos de funções pré-definidas, do splice, do list comprehension e assim por diante. Função é a mesma coisa. Funções tradicionais, depois argumentos opcionais, argumentos default, etc. Todas as variações. Tá? Mas você precisa passar por todos os assuntos da linguagem, mas não ao mesmo tempo. O truque todo é bom, vai despassando esses assuntos. Não determinismo é um problema. Tá? O ChatGPT, de vez em quando, a última vez, hoje de manhã, quando eu testei esse programa, ele não funcionou em casa. Tá? Então fazer uma demonstração em aula é um problema. Porque eu fui demonstrar, olha, pessoal, de vez em quando você faz a pergunta, você faz essa pergunta, ele gera um programa com for. De vez em quando ele gera um programa com list comprehension. Mas quando eu fiz isso, ele gerou um programa de... Nada a ver. Nada a ver. Certo, mas nada a ver. Tá, então, é um problema fazer demonstrações. Era isso, se não desse certo, eu ia me justificar aqui agora. Mas, principalmente, é um problema para os alunos. Tá? Porque os alunos precisam de sorte. Entra com o mesmo prompt e saem programas diferentes. Alguns quase certos, alguns muito longe de estar certos. Os alunos falam, pô, professor, minha colega aqui do lado entrou com o mesmo prompt e aí? A vida é assim. Tá, mas você não pode falar isso, eu vou lá. Falei, vou lá, não pode. Mas é um problema de justiça que eu não sei muito bem resolver. Comparação com a versão com o assistente de pesquisa e a tradicional. Comparações são problemáticas porque na disciplina tradicional, como a gente faz na Unicamp, o aluno tem uma semana para submeter o exercício, a correção é automática, então roda um monte de testes, ele recebe a nota de volta, um teste que ele não conhece, e aí ele tem direito de resubmeter. Então as notas acabam sendo 0 ou 100. 0 se você desistiu no meio do caminho e não vou nem fazer, ou essencialmente você acaba resolvendo todo o problema. Tá? Porque você tem feedback que a coisa não deu certo, você não sabe em que exemplo, mas você sabe que não está 100% certo. Na nossa disciplina, nessa versão de disciplina, a correção era depois, com um monitor, que rodava alguns testes, olhava para o código, então as notas não eram tão binárias e não tinha resubmissão. Os alunos tinham 2 horas para resolver no laboratório, submetiam e recebiam a nota 2, 3 dias depois. Por outro lado, as tarefas da nossa disciplina eram bem mais difíceis. Tá? Porque a maioria delas não dava para resolver só fazendo cut and paste. Porque esse era o objetivo, era fazer decomposição do problema. E eles tinham apenas 2 horas e não uma semana para resolver. É claro que nenhum aluno trabalhou uma semana. Você entendeu? Mas eles tinham que resolver naquele momento, independente de quão focado eles estavam ou não para resolver o problema. Então, a gente pegou 5 tarefas do semestre anterior e repetimos elas mais cedo. Eram 5 tarefas da última metade das tarefas, quer dizer, das 7 em diante. Chegamos mais aleatórios e aí nós olhamos quantos dessas os alunos tiraram mais do que a nota 5. É claro que na disciplina tradicional, a nota 5 é provavelmente 100. Tá? Porque ele acertou 100. E na nossa, não necessariamente, porque ele pode ter errado alguns testes que ele não sabia que ele errou. Tá? Mas, pelo menos, passou naquela tarefa. Então, por exemplo, 99% da turma tradicional, a gente pegou 5 exercícios, que a gente pegou 3 que foram aplicados na turma A, e 4 que foram no primeiro semestre, e 4 no segundo semestre. Então, aí a gente tem as proporções de quantos por cento dos alunos passaram naquela tarefa. E, essencialmente, são parecidos os números. Tá? A única exceção é essa, que era um problema de recursão,
que os alunos do curso tradicional nem tentaram resolver. 7% dos alunos resolveram, enquanto que na nossa disciplina 74%, 77% dos alunos resolveram. Mas esse era tão difícil que a gente falou, não, esse é... 7. Eu tinha enxergado 77. Ah, não, 7 contra 77. Mas é claro, esse é particularmente difícil, recursão é sempre o último exercício, é sempre difícil, então a gente não usou ele de novo. E o que eu quero argumentar com vocês é que os números não são muito diferentes. E isso é ok. Tá? Isso é ok porque a emergência é que o uso de assistentes de programação é uma ameaça à disciplina. Quer dizer, eu não estou fazendo isso para melhorar o ensino, eu estou fazendo isso para reagir a uma mudança no mundo que mata essa disciplina. Tá? Então, o fato de os alunos se comportarem mais ou menos igual é o positivo. Tá? É suficiente. Continua. Tá bom, depois, ok, vamos. Então, vamos entrar no debate. Tá? Então, isso é o que a gente fez, 2 semestres, não é grande coisa, mas é o que a gente fez. Mas é mesmo. Então agora vamos entrar no debate, que é coisa interessante. Eu vou acabar logo, porque, obviamente, vocês têm opiniões e têm ansiedades e têm experiências, entendeu? E vamos todo mundo ouvir sobre isso. A questão central é, os alunos da turma que usam assistente de programação sabem tanto quanto seus colegas da turma tradicional? Então, essa, obviamente, é a primeira questão. Tá? Então, eles sabem resolver problemas maiores e mais rapidamente? Sim, provavelmente sim. Tá? Eles saem sabendo resolver problemas mais difíceis e resolvem rapidamente. Eles ou o ChatGPT? Esse ciborgue que é a combinação deles e ChatGPT. Certo? Eles entendem, existe essa expressão dentro de ensino de computação que é o pensamento computacional. Eles saem com o mesmo nível de pensamento computacional? Provavelmente não. Tá? Eles não passaram pela experiência que todos nós passamos de sofrer com um programa, de o programa não dar certo. Tudo isso cria caráter e cria competência de programação. Eles passaram por outros sofrimentos. O ChatGPT não respondeu certo, ele não dá até... Mas não é o mesmo tipo de conhecimento que nós reconhecemos na gente. O uso de assistentes de programação é uma ameaça para outras disciplinas. A gente introduz programação em outras disciplinas. Não é só a primeira vez que o aluno está vendo a primeira linguagem de programação dele. Tá? Na Unicamp, a segunda disciplina que se segue é essa para os nossos alunos, a estrutura de dados, listas, pilhas, se vocês conhecem. Que é em C, que tem a ver com gerenciamento de memória, malloc, free, etc., todos aqueles problemas, e fazer programas maiores. Né? Porque agora ele vai fazer programas de 200 linhas. Okay? Só que agora, todos isso é fácil de resolver. Tá? Então, é uma ameaça para essa disciplina. Orientação a objeto. Claro que orientação a objeto é mais do que fazer programa, mas também é fazer programa. E é uma ameaça. Eu dou essa disciplina, paradigmas de programação, que é uma disciplina que basicamente em linguagens funcionais, 50%, 2 semanas em linguagem lógicas e o resto de coisas de linguagem de programação, processamento de matrizes em linguagens que tem indexação de matrizes indexação de matrizes em linguagens que tem matrizes, R, Python, MATLAB, Julia. Tá? Então, coisas desse tipo, né? Garbage Collection e Rust. Então, fica passeando por esses conceitos de linguagem de programação. Eu dei no semestre passado e foi de longe o semestre que os alunos foram o melhor. Eu virei o melhor professor? Com certeza. Mas você entendeu, né? De novo. Por quê? Porque eu dou uma provinha a cada 2 semanas em aula com consulta. Mas essa você deu com assistente? Não, eu não dei com assistente. Ah, não? Não, mas eu dei na mesma versão que eu dou, quer dizer, que basicamente metade da disciplina em Haskell, resolve esse problema em Haskell. Todo problema em Haskell resolve em 3 linhas, mas são linhas cada vez mais abstratas. Né? Mas sai pelo ChatGPT. Eu achava que não ia sair. Aí, quando eu fui ver, não. Até a linguagem obscura sai pelo ChatGPT. Tá, então, eu não me preparei apropriadamente. Mas a provinha faz em casa? Não, faz na aula. Mas é laboratório. Eles levam o computador, levam eu podia usar. Celular. Eu falo, resolva esse problema, você tem 20 minutos, e me dá o papel com a resposta.
e as notas foram muito maiores do que normalmente. Tá, então, porque eles estavam usando, e os alunos falaram, não, estou usando. Eu falei, tudo bem, você está usando. É parte de resolver. Antes eles checavam no Stack Overflow, antes, entendeu? Tinha um grupo de discussão de Haskell na UFABC, e eles entravam no grupo e botavam perguntas. Quer dizer, você resolve como é assim que a gente programa também, certo? Quer dizer, porque quem sou eu para dizer que você não faz isso? Porque é assim que a gente faz. Ok. Assembly, claramente você resolve em Assembly. Programação concorrente. Tem esse monte de disciplina que está sofrendo a mesma ameaça. E pelo menos uma delas eu tenho experiência pessoal. E finalmente a questão é, eu dei essas disciplinas, eu sempre falo eu, mas é o Rodolfo e o Roberto. Nós demos essa disciplina para alunos de serviço, das engenharias. Uma turma só das engenharias. É ok dar para os nossos alunos? Formar aluno de computação que aprendeu a programar desse jeito não cheira mal? Okay. Qual é a minha opinião? Eu não tenho nenhum problema ético com dar isso na disciplina de serviço. Tá? A disciplina de serviço, para o pessoal do IME dando para as engenharias, os alunos vão sair melhor, programadores mais úteis, mais competentes em resolver problemas. Vão saber menos programação? Provavelmente sim, ou pelo menos saber no sentido que a gente está acostumado, mas vão ser mais úteis na profissão deles. Então, eu não tenho o menor problema nisso. Com os nossos alunos, eu provisório porque eu ainda não fui convencido ao contrário, eu estou ok com isso. Tá? Eu estou ok com os alunos, se o aluno tem que aprender programação usando o assistente de pesquisa, é um novo estilo de programação. Ele não vai aprender do jeito que eu aprendi, mas vai aprender algo. E então, eu acho que é razoável um aluno de computação aprender a programar dessa forma. Ele vai sair o melhor programador do mundo? Não sei, a gente precisa rodar experimentos e ver, mas existem carreiras em computação onde você não precisa programar. É super razoável. Tá? E a gente acha que tem encara a programação como algo central da nossa disciplina, mas existem carreiras razoáveis em computação, super interessantes, que não envolvem programação. Tá? Eu não sei o que fazer com a disciplina seguinte, orientação estrutura de dados. Como dar estrutura de dados, sabendo que os alunos vão usar o assistente de programação para resolver os problemas. Então, quem sabe, passou a ser uma disciplina teórica? Eu não sei, precisa pensar um pouco mais. As outras disciplinas, por exemplo, orientação a objeto e programação funcional, passam a ser disciplinas curtas. Que o aluno precisa entender que essa coisa existe, mas não precisa ganhar habilidade em usá-las. Porque quem vai usar é o ChatGPT. Tá? Então, em linguagem funcional, tem uma série de conceitos, ele tem que entender que os conceitos existem, mas parte da dificuldade de ensinar é que eles precisam usar esses conceitos. Não começar um programa e falar como é que eu uso o fold, como é que eu uso não sei o quê. Então, precisa começar do zero e é exatamente a dificuldade de aprender. Fazer uma coisa um pouquinho mais difícil que você fez da última vez. Agora ele não vai mais fazer, só precisa entender que existe. Então, essa é a minha sugestão. E, obviamente, deve existir disciplinas onde você programa do modo antigo. Tá? Todo mundo tem disciplinas de competição de programação. Nós temos, a UIME tem. Tá? Então, essas, por enquanto, a maratona você não pode usar assistente de programação. Então, existe, olha, agora que você viu um monte de linguagem, um monte de conceito, agora você vai resolver o problema na unha, como os velhos aqui resolveram. É uma disciplina provavelmente optativa, onde alunos que estão interessados vão poder exercitar isso que nós sabemos que é uma coisa prazerosa, certo? Programar é uma coisa prazerosa e agora... Então, eu estou provisoriamente ok com alunos da computação aprenderem dessa forma. Então, acabou aqui a parte de computação, espero que tenha gente não da computação, e agora pula as especulações a respeito de não computação. Tá, então, mas, de novo, eu não tenho experiência, não tenho pesquisa, é uma opinião. Eu só tenho, estou falando aqui, mas eu vou deixar espaço para vocês falarem, eu não tenho nenhum conhecimento mais do que vocês sobre isso. Outras disciplinas sofrem a mesma ameaça. Tá? Disciplina onde escrever a forma de avaliação estão ameaçadas. Tá? Então, sei lá, filosofia,
Como é que você avalia um aluno se ele entendeu Kierkegaard, ou sei lá quem, o que fez? Né? Você fala, escreve aí 3 páginas sobre Kierkegaard. Escrever já não é uma coisa que o aluno vai fazer. Então, existem duas versões de disciplina onde escrever é a coisa central. Eu não sei se a primeira existe, que é disciplinas onde você escreve para aprender a escrever melhor. Tá? Então, em inglês seria um creative writing. Na Unicamp, no IC, a gente tem, na pós-graduação, dá um curso de escrita científica. Né? Então, que as pessoas têm que escrever para aprender a escrever melhor. Essa é bastante parecida com programação. Tá? Então, ok, isso não é um problema. O que existe agora é esse ciborgue, que é a combinação de você com o ChatGPT. Eu uso o ChatGPT para me ajudar a escrever. Por que o aluno não pode? Tá? Então, na escrita, nas disciplinas onde escrever é a coisa importante, para aprender a escrever, usar um ChatGPT me parece super ok. É muito parecido com programação. É uma nova coisa, é um novo ciborgue que combina esses dois, mas é o mundo agora. Nós estamos fazendo isso e eles vão estar fazendo. Disciplinas onde você usa o texto para verificar o quanto o aluno entendeu de um assunto, essas são complicadas. Certo? Quer dizer, escreva 3 páginas sobre Kierkegaard, se é assim que a gente chama o nome dele, é complicado. Porque o ChatGPT vai escrever 3 páginas. Se ela faz sentido, não sei. Provavelmente alguma versão do ChatGPT vai fazer algum sentido. Se o aluno é moderadamente inteligente, ele submete um livro-texto de Kierkegaard para o notebook LM, e aí sim ele vai gerar um belo texto de 3 páginas. Ok? Então, não é que o ChatGPT já conhece Kierkegaard, mas você dá um texto de Kierkegaard e ele sabe manipular aquele texto para fazer um sumário maravilhoso. Ok? Essa é uma disciplina que fazer com isso. Tem que criar novas formas de avaliação. Meu chute, eu não sei como fazer isso, é prova oral. Certo? Eu nem sei como a gente faz prova oral mais, mas é o jeito... Por quê? Porque não tem certo e errado. Tem uma interação onde você está convencido que o aluno sabe o suficiente. Embora ele pode ter errado tudo. Certo? Quer dizer, a prova oral não é se acertou a questão. É você me convenceu que você tem algum entendimento. Eu sei avaliar isso? Não sei. Eu quero que os colegas sofram com isso? Não sei. Mas hoje é a única forma que eu vejo. Ok? Agora, então, isso foi a parte horrível, a parte ruim e ameaçando as disciplinas. Então, para terminar, como toda palestra tem que terminar no lado positivo, deixa eu dar 2 versões, 2 ideias de onde a IA podia ajudar. Aí são ideias não minhas, mas são coisas que estão na minha cabeça. Eu estou interessado nessas coisas, fiz um outro experimento, ouvi de gente que fez um outro experimento. Então, a primeira, por exemplo, a avaliação formativa. A avaliação formativa é você avaliar o aluno não para dar nota para ele, mas para ele saber o que ele não sabe e tomar uma ação a respeito. Por que a gente não faz isso? Porque dá um trabalho. Certo? Então, a gente não vai fazer isso, porque a gente só faz a prova que é avaliativa, porque senão dá muito trabalho. Claro que a gente faz de vez em quando, mas é custoso. Mas o IA pode fazer isso. Tá? Então, por exemplo, na avaliação formativa, você precisa gerar as perguntas, você precisa corrigir a pergunta, você precisa fazer o diagnóstico. Olha, você não entendeu isso aqui, você não entendeu como que o Kierkegaard se coloca em relação ao iluminismo, sei lá o quê. Okay? Então, você captura o diagnóstico, onde que seu entendimento não é correto ou mais correto ou tem algum problema. Tá? Então, por exemplo, gerar perguntas. Então, já fizemos experimento, na pandemia eu tinha aula gravada, você submete isso para o Whisper, volta um monte de texto, gere 20 perguntas múltipla escolha da minha aula. Tá? Então, gera 20 questões múltipla escolhas da aula que eu dei. Tá? Já fizemos isso. Por exemplo, existem pesquisas sobre o assunto. Então, deixa eu... Tá, então, aqui está pequeno, mas aqui está o Google Scholar sobre Generate Multiple Choice Questions no LLM. Então, está aqui, olha, LLM gerando Multiple Choice Questions, aqui, Assessing Conceptual Learning Outcomes in LLM Generating Multiple Choice Questions, 2024, 2024, 2024,
2024. Quer dizer, então essa coisa está acontecendo. É uma área que existe gente produzindo, a gente pode ler e ver o que eles estão fazendo e começar a usar. Ok. Corrigir as respostas de questões de múltipla escolha, super fácil. De questões abertas, claro, também o ChatGPT pode gerar questões abertas. E aí, como corrigir essas respostas, a ser pensado de novo, não é avaliação. Então, o fato de o ChatGPT errar não é uma coisa horrível. Ah, mas ele está corrigindo errado. Tudo bem, mas é avaliação formativa. Então, um aluno vai, mas aqui eu acho que eu acertei, ótimo. O aluno tem uma opinião sobre ele. Você não, ele acha que o ChatGPT está errado. Tudo bem. Tá, então, existe um espaço razoável de fazer o ChatGPT não só gerar as perguntas, mas corrigir. O que eu não sei é como fazer diagnóstico. Tá? Eu não sei nem como perguntar no Scholar como fazer diagnóstico, eu não sei se essa é a palavra que se usa em educação. Fazer o diagnóstico de uma avaliação formativa. Não sei se esse é o termo que se usa. O outro assunto que me encanta é o aprendizado autodirecionado. Em inglês se usa normalmente self-learning ou personalized learning. De novo, é para um tipo especial de aluno, e também alunos como nós. Né? Quer dizer, como é que você aprende sobre um paper? Você aprende sozinho. Você lê o paper de um jeito, lê o paper de outro, faz alguma coisa. Tá? Então, a gente aprende sozinho através de fontes. E também existe um espaço para alguns alunos, em algumas disciplinas, ou algum pedaço de disciplina, aprenderem sozinho. Tá? Então, qual a ideia básica? O aluno ou o professor submetem os documentos desse assunto, dessa disciplina, desse pedaço da disciplina, ou dessa aula, e o aluno interage com esse material. Tá? O que é interagir? Não sei, nós precisamos descobrir formas de interagir e ensinar os alunos a interagir. Então, está super na moda gerar um podcast de um texto. Porque aprender com gente conversando é um jeito interessante de aprender. Então, como é que a gente ensina os alunos? Olha, como é assim, você entra nesse e fala, gere um podcast onde os personagens são... Quem sabe os personagens são um pouco antagônicos, que um fala uma coisa, o outro critica. Talvez seja um jeito mais interessante até de aprender. Sumários consecutivos. Me sumariza o primeiro capítulo, agora expande essa parte, agora expande aquela parte, agora me dá um teste de avaliação formativa, para mim ver se eu entendi até agora. Tá, então, esse tipo de interação. Tá? Sei lá, que outros tipos de interação? Não sei, nós precisamos descobrir, e nós vamos ver que existe alguma literatura, e nós vamos ensinar os alunos a usar. Agora, ver o que é melhor para você com esse assunto. É podcast, é uma conversa, é sumários consecutivos, sei lá o que, quais são desenhos. Tá, eu nem sei, mas né, seria interessante fazer. E a outra coisa dá para usar um LLM existente, precisa adaptar um LLM para que ele está fazendo prompt engineering, está fazendo algum RAG, está fazendo alguma coisa em volta do LLM para que ele funcione nessas interações, porque as interações não é só... A gente tem objetivos nas interações. Olha, talvez a gente faz um prompt engineering que fala, o aluno vai fazer uma pergunta, você não pode expandir muito. Você não pode explicar, eu não sei, eu não entendo nada disso. Mas... Quer dizer, então talvez tenha um prompt engineering por volta da pergunta do aluno para que ele avance, para que as respostas sejam de um certo tipo, sei lá. De novo, há pesquisa sobre o assunto. Eu coloquei Self-Guided Learning LLM, não é um bom nome, porque Self-Learning é um problema de aprendizagem de máquina, então, mas... ok, totalmente... Nenhum desses aqui... Tinha um desses... LearnMate. Esse cara, LearnMate, é sobre isso. Deixa eu baixar um pouco. Enhanced Online Education will empower personalized learning plan and support. Ok? Então, de novo, esse não é o certo, mas vamos aqui no Related Articles. E agora sim, um monte de artigos sobre Self-Guided Learning. LearnMate, Personalized Education to Adaptive LLM, Agent for Edu, Optimize Learning Environments for Large... Quer dizer, existe pesquisa, tudo 2025, 25, 25, 24. Bom, toda pesquisa LLM é de 24. Mas tá, então existem coisas acontecendo,
dá para a gente ler, dá para a gente aprender, e quem sabe para quem está interessado, está fazendo pesquisa nisso. Qual que é a minha sugestão? Então, para a USP, está me ouvindo, para todo mundo. Primeiro, a ideia de criação de grupos multidisciplinares de professores. Tá? Então, agora já estamos no meio do semestre, mas para o semestre que vem, vamos começar a juntar algum grupo de professores que vão dar alguma disciplina de computação quântica. Então, quem sabe a gente dá para fazer partes da disciplina em self-guided, dá para fazer alguma coisa de avaliação formativa. Mas talvez mais interessante ter também o professor que está dando Kierkegaard, lá na filosofia. Entendeu? Né? E aí, ou, sei lá, iluminismo alemão, sei lá. E aí, Kierkegaard, a aula de Kierkegaard vai ser em self-learning. Você entendeu? Então, e aí, gente da computação para ajudar a bolar as coisas, para ler todos aqueles papers eram coisas de computação, a grande maioria, então precisa traduzir isso para os colegas das outras áreas. Tá? Então, eu peguei dois extremos, a computação e a filosofia, mas tem no meio engenharias, tem um espaço muito grande de disciplinas ou pedaços de disciplinas onde a gente podia aplicar essas ideias. E a ideia é seminários onde a gente discute o que dá certo e o que não dá certo. Tá? Então, olha, eu testei esse negócio de gerar podcasts, mas aí eu usei esse prompt, e agora os podcasts são mais antagônicos, isso talvez seja uma coisa interessante. Tá? E aí, então, olha, então um fala, mas o outro critica, mas é isso mesmo, entendeu? Então, vamos ver. Tá? Então, seminários onde assim, a gente começa a trocar coisas trocar informação sobre coisas que deram certo, coisas que não deram certo. Era isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Bom, acho que foi excepcional. E nós temos um recorde de gente no online. Então, tem quase Obrigado, 60. pessoal. Eu vou começar online, então, hoje, excepcionalmente. Tem uma pergunta do Fábio. Quer fazer, Fábio? Oi. Obrigado. Professor Jacques, muito obrigado pela apresentação aí, bastante interessante. A minha pergunta é o seguinte, eu estou pensando aqui se é possível não eliminar a disciplina de introdução à computação, mas modificar ela. Ou talvez adicionar uma outra disciplina, que seria uma disciplina de qualidade de software. E aí, o que aconteceria? Os alunos avaliariam o que o ChatGPT gera. E aí é como se fosse o seguinte: os alunos teriam que fazer o teste de mesa para avaliar o que o ChatGPT, o que a IA gera, ou, por exemplo, a automação do teste também. Os alunos eles gerariam a automação de teste para avaliar o que a IA gera, né? O que o senhor acha da... Ok, vamos lá. Então, primeiro, eu não estou falando... Tem que modificar a disciplina de introdução? Com certeza. Mas todos nós somos adultos, a gente não modifica currículo. Você entendeu? Nós somos adultos, a gente sabe disso. Quer dizer, imagina essa disciplina que tinha 6 créditos, passa a ser 4 créditos. Eu vou ser assassinado. Você entendeu, né? Quer dizer, a gente sabe disso. Quer dizer, então, não estamos falando em modificar currículo, porque você entendeu? Isso é muito traumático para todo mundo envolvido, inclusive alunos. Tá? Nós estamos falando em adaptar disciplinas na medida que ela dá. Então, não dá para mexer em currículos grandes, não dá para... Então, dá para introduzir uma disciplina nova? Com certeza. Você entendeu, né? Agora, me parece um assunto razoável. Quer dizer, qualidade de software é um assunto que, obviamente, tem um espaço para autoaprendizado, tem um espaço para verificar a qualidade de software gerado não por seres humanos, mas por máquina. Me parece razoável. Não tenho uma opinião muito forte sobre isso, mas de novo, ninguém está falando em modificar currículo, desaparecer com disciplina. Isso a gente não faz, entendeu? Não. Bom, deixa eu... quem está online, manda as perguntas aí por escrito, que eu vou fazer um resumo, que já tem várias aí, eu vou tentar coletar as perguntas. Deixa eu passar aqui para... A Ana Rosa levantou já, depois, Ana Rosa. Obrigada, professor, foi ótimo.
Coincidentemente, ontem eu fiz uma conversa com os alunos da Poli sobre como que eles estão fazendo o uso. E aí, os da engenharia de computação estão fazendo exatamente esse uso, que a gente já sabia, mas os outros alunos de outras engenharias estavam falando exatamente sobre... Alguns usam como assistente e outros usam como solucionador de problemas, né? E aí que veio a discussão de que nós, professores, eles estão criticando a gente, né? Nós, professores, precisamos pensar diferente o que perguntar para eles, porque se a IA faz... Resolve, por que você perguntou? Então, por que eu perguntei, né? Então, em cima disso, né, uma das coisas que a gente vem falando, e que eu tenho advogado por, o capacitar para o uso. Essa interação com a IA, ela é que traz a resposta. Então, e isso a gente precisa ensinar os alunos a fazer. Então, o meu ponto é o capacitar para o uso, porque no mercado é isso que eles vão precisar, principalmente quando a gente fala de alunos de engenharia que não são de engenharia de computação, né? Mas até os de engenharia de computação. Então, eu fiquei extremamente feliz de ver que você está fazendo isso, de essa história dos seminários. Na semana que vem, nós estamos recebendo um professor do King's College London, e essa conversa com esses alunos foi justamente para preparar o evento que vai ter na quinta-feira. Quando você fala de seminário para discutir alternativas que deram certo e não deram certo, porque a ideia é essa é o chão de fábrica, né? É a gente, enquanto professor, testando novas alternativas. Exatamente. E aí nós vamos ouvir o que eles estão fazendo lá, e o foco é bem nessa questão da avaliação, porque o ponto é, os nossos alunos estão usando. Bom, não adianta a gente falar, eu proibi. Não, nessa disciplina é proibido. Sim, né? Então, eles estão usando. Então, é o pensar e como avaliar. E aí a ideia é meio discutir sobre isso, e eu queria até convidar o senhor para com certeza. Estarei presente. Obrigado. Porque eu acho que vai ser uma oportunidade da gente começar essa história de discutir alternativas, porque não dá para a gente ignorar que a coisa está acontecendo, e nós precisamos capacitar os nossos alunos para isso. Exatamente isso. E para isso a gente precisa se capacitar. Exatamente isso. Né? Então, nessa disciplina, a gente ensinou eles a usarem, demos prompt engineering, tenta mudar o prompt, tenta explicar mais. Então, tem sobre isso, e nessa, por exemplo, disciplina de self-guided, entendeu? Nós temos que ensinar como fazer as interações. Nós vamos verificar diferentes interações. Claro, alguns deles vão ser mais criativos com a gente, com certeza, mas para a grande maioria a gente fala, olha, uma vez que a gente submeteu esse material, você tem essas formas. Você pode, assim que a gente pede um sumário hierárquico é assim que a gente pede, assim funciona melhor, assim não funciona tão bem, entendeu? Né? Coisas desse tipo. Para algumas pessoas isso funciona, para outras não funciona, podcast, e aí vai. E agora tem uma coisa que alguns alunos falaram, da resistência. Era um grupo de 8 alunos, a gente selecionou alguns alunos. E 2 deles, não, professora, eu não uso por causa de questões éticas. Então... Que questões éticas? Questões éticas deles, éticas e filosóficas. A questão dos direitos autorais para montar esses LLM. Então, sabe, questões mais amplas. Então, a gente tem aluno que também não usa. Então, não usa com essa questão, que é uma questão pessoal e filosófica, que também teremos que lidar, porque a gente pode obrigar também. Exatamente. Esse é um problema que a gente não levou em consideração. Se os alunos falam, eu tenho objeções éticas, morais e religiosas a usar o ChatGPT, como é que você está? Você tem que sair dessa disciplina e ir para uma outra. Então, e aí, quando é uma disciplina obrigatória, então isso foi um ponto que, ponto importante. Um aluno era de primeiro ano, então ingressante, falou assim, não uso, não sei o que, tal. E o outro aluno não, já estava no terceiro ano e também não gosta. Ele falou assim, se eu disser que eu não uso, eu estou mentindo, porque eu uso o Google. E o Google tem um IA por trás, não é generativa, mas tem um IA, né? Enfim, mas também tem essas questões que a gente também vai precisar considerar. Mas é isso, professor. Obrigada. Obrigado pelos comentários. Acho que é legal.
Jacques, parabéns pela apresentação, brilhante como sempre, bom vê-lo. Tem 3 coisas que eu queria colocar na apresentação que você falou que me fez refletir. Eu acho que a primeira, a diferenciação entre uma disciplina de serviço ou não, eu não penso tanto em programação, mas penso em IA, né? A gente dá aula de IA, né? Tem IA instrumental, né? O cara usa como um instrumento como o médico usa um bisturi, o cara vai usar um negócio de IA para fazer alguma coisa de exploração de petróleo, de navio, etc., no caso de engenharia, né? Eu acho perfeita a tua colocação de que nem todo mundo, para algumas pessoas, uma caixa preta não precisa ser suficiente, não precisa você saber como a caixa preta está construída por dentro. Né? Segundo lugar, a questão de avaliação oral, como você falou, a gente tem um laboratório de OO que a gente dá a prova REC oral, né? E você absolutamente detecta quem usou, não sei se o ChatGPT, ou outro colega, ou outros mecanismos ou não, né? Mas aí acho que entra numa questão complicada que você falou no início também, que essa que eu queria voltar a te perguntar, que é a questão de justiça. O que a gente está vivendo também em outros tempos, né? Questão de inclusão, pertencimento, Ana Rosa sabe disso, né? Então, um aluno vai falar, não, o professor fez uma pergunta para mim um pouco mais difícil do que fez para o outro. E uma coisa que ficou muito na minha cabeça, nos seus slides, você dizia assim, a questão do não determinismo e da justiça, né? Você fala, se eu rodar, sei lá, se eu rodo hoje ou rodo amanhã, no motor de busca, se você roda hoje ou roda amanhã, tem resultado diferente. Você vai comprar a não linearidade do ChatGPT é muito grande. Mesmo prompt sai respostas diferentes. Mas eu acho que a grande questão, e isso está ligado, talvez o Joca ele poderia falar algo a respeito, é a questão de verdade. O que eu estou dizendo na questão de verdade? Às vezes a gente ensina os alunos e eles querem saber o que é certo. Né? Qual é o jeito certo de você resolver esse problema, ou, né, ou montar uma estrutura de dados, etc. O que me preocupa, e eu acho que isso vai além da fronteira de IA, são as pessoas acharem que uma LLM volta truth, é o oráculo de Delfos do século XXI, entendeu? Então, acho que ele saber das limitações, né, como um assistente, é algo que acho que a gente não pode fugir, não pode fechar os olhos, né? Mas eu queria saber se você trabalhou um pouco o aspecto crítico, né, de dizer assim, olha, por que o ChatGPT errou aqui? O que é que você acha, se você, talvez não numa disciplina introdutória, mas eu acho que alguém que vai usar isso de uma maneira mais, digamos assim, profissional depois, ou de pensar e dizer assim, olha, é como você perguntar, para mim é a mesma coisa que você perguntar para alguém alguma coisa. Eu quero perguntar uma coisa de IA, provavelmente eu vou confiar mais na resposta que você vai dar do que o zelador do meu prédio, certo? Se for perguntar algo sobre consertar torneira, eu acho que eu vou confiar mais nele do que você. Então, a questão do chat é você verificar tirar esta aura, e que eu acho que tem, né, principalmente para novas gerações, que não é possível que o professor diga que o que o chat GPT ou outro fez está errado, entendeu? E isso que eu acho mais preocupante no sentido de a gente como educador, entendeu? Ok, vamos lá. Então, o que a gente fez, e de novo, não é porque a gente ensinou pensamento crítico, era a parte central da disciplina, que você não confia na resposta. Então, você roda o teste. Então, se não deu certo no teste, é porque não é verdade, você entendeu? Né? E, obviamente, a gente dava problemas difíceis o suficiente, que só o cut and paste não era suficiente. Tá? Então, eles vivenciaram o ChatGPT não dar certo. Mas depois eles aprenderam a interagir, e na segunda versão, que não foi eu que dei, foi o postdoc, ele falava, não, vamos discutir prompts que deram certo, prompts que não deram certo, você entendeu? Né? Foi mais, os alunos aprenderam mais entre si. Né? Então, foi isso que a gente fez, você tem razão, a gente não tentar entender porque o código está errado, não chegamos a falar sobre isso. Mas o truque era, olha, saiba que o código está errado porque você testou, e ele não deu certo.
Ô, Jacques, tem uma pergunta do Valdemar Sete. Só deixa eu começar, deixa eu fazer uma rodada. Valdemar, o senhor Valdemar Sete pergunta, será que não seria o caso de voltar a pedir prova presencial sem acesso à internet? Ok, Valdemar, essa eu tenho uma opinião, isso é injusto. Sabe? Por isso que eu dou prova, quando eu dou a minha prova de linguagens funcionais, é com acesso à internet, porque eu funciono com acesso à internet. Tá? Quer dizer, metade do meu código veio do Stack Overflow, todo o código de Bash que eu fiz na vida sai do Stack Overflow. Bash eu aprendo e 3 minutos depois eu esqueço. Você entendeu? Agora sai do ChatGPT direto, nem o Stack Overflow vai. Tá? Então, é claro, é porque essa história do entendimento, ele realmente entendeu e não vai checar a internet, mas não é nem o meu entendimento, ou não é, quer dizer, eu uso a internet, e é razoável que eles vão usar a internet. Então, é uma visão minha, outras pessoas compartilham, que é uma restrição injusta à vida real. Mas você tem razão, se é a forma de descobrir se ele realmente entendeu, é falar, agora você escreva sobre isso à mão. Tá? Mas é uma forma, me parece, artificial. Marlon. Primeiro, parabéns pela apresentação, foi muito bacana. Acho que é muito interessante a gente ter esse momento para discutir, porque imagino que cada um dos professores aqui está tentando. Está vivendo isso de formas diferentes, exatamente. Cabeça sozinho, então é muito legal a gente discutir isso junto também. Por esse seminário, essas discussões, conta comigo também, que queria participar. O que eu vou perguntar vai um pouco na linha do que a gente foi falado aqui agora há pouco, né, é o seguinte. É muito importante o aluno ter essa ideia de pensar criticamente em volta do que esses LLM soltam. Né? Então é o seguinte, eu já tentei algumas coisas. Uma coisa que eu tentei na aula foi, eu dou aula de projeto hoje na primeira lápis. Então a prova que eu daria para eles é um pouco mais teórica. As perguntas que eu falei para eles, eu fiz para o ChatGPT, passei as respostas. O ChatGPT para os alunos comprovam, não corrige isso aqui. Esse é um ponto excelente. Quem sabe isso seja o caminho mais interessante. Eles viram, no final não é responder, é corrigir. Essa é uma linha muito interessante. Professor, muito legal isso que você fez, e eu fiquei chocada com o tanto de erro que solta. E ela falou não só erros, ela falou é um texto vazio. Excelente ponto. Que bom que você dividiu com a gente. Pô, realmente, você entendeu, né? É muito interessante. Quem sabe quem sabe uma forma interessante de avaliar não é responder, é corrigir. Então, isso que vai me falou a questão do crítico, né? O aluno tem que entender e criticar. Então, é justo que eu mando uma pergunta, eu já tenho respondido um dia, você mandou a mesma pergunta e respondi outra? Talvez, porque o aluno vai ter que ir tentando até sair. Às vezes eu só dou um F5, mando de novo, dá certo. E tem que aprender, né? Tem que fazer isso. A injustiça do meu lado vem na mesma linha que eu vi quando eu fiz meu curso. Lá na época era o bicho, a gente tem aquela HQ50G, fazer conta com matriz, um monte de coisa, então às vezes os professores faziam conta com aquilo. Fazer prova em volta de você ter uma HQ50G que resolve uma matriz 8x8 ali instantaneamente. Okay. O aluno que não tinha acesso, não tinha o dinheiro para comprar uma dessa, ficou para trás. Nos LLMs existe o GPT Pro, existem iguais respostas, verdade. Esse acesso não vai ficar para frente. Pode ser também um ponto. A gente deu acesso ao ChatGPT, não deu, todo mundo tinha, mas a gente deu acesso ao Copilot com o GitHub Educação. Então, o Copilot era um bom assistente de programação para todo mundo, embutido no VS Code, né? Então, realmente, e na segunda versão da disciplina, eles usaram, na primeira usaram o ChatGPT, a grande maioria, mas na segunda eles começaram a usar o Copilot no VS Code, que a gente pediu para que ele submetesse os prompts. E já vem automático. Quando você escreve o comentário, o Copilot lê o comentário e já te propõe o código. Você entendeu, né? Então acaba sendo um workflow mais fácil para ele. Excelente. E funciona no nível lá, exatamente. Deixa eu me perguntar, na verdade, depois dessa volta, mas a sua volta foi super produtiva para todo mundo. Vocês viram o feedback dos alunos? Eles falaram que sempre eles aprenderam mais ou menos? Aqui, de novo, a gente fez perguntas, questionário para os alunos, deu questionários aos alunos tradicionais. Eu tenho no paper, eu não sei deles agora. A pergunta se aprendeu tanto quanto não dá para avaliar, né? A nossa avaliação, que não é a melhor do mundo, foi essa com aquelas 5 exercícios que eram os mesmos da turma tradicional e da turma modificada.
os alunos, a gente fez uma medida que é menos boa do que eu não botei na apresentação, que é os alunos, no curso tradicional, os alunos começam a diminuir, a proporção de alunos que submetem os últimos trabalhos vai diminuindo. Os alunos enchem o saco, eles já passaram, você entendeu, né? Então, no final, por volta de 10%, aquele da recursão, 7% submeteu, você entendeu? Porque era o último e os alunos estavam de saco cheio. Os nossos, 90%, ficaram constantes 90%. Então, parece que eles estavam mais engajados. Mas você entendeu? O nosso eram 10 questões e não 15. Então, talvez não tivessem tão cansados. O nosso tinha um hardcore, o efeito, o placebo oposto, né? Porque eles sabiam que eles estavam num experimento. Você entendeu, né? A gente informou eles. Então, eles estavam se sentindo especiais. Então, você entendeu? Então, não é claro que o engajamento maior seja real. Tá? Mas essa é a única medida mais positiva que a gente teve. Mas a gente passou questionários, acho que está no paper, que ainda não foi submetido, mas nada era muito claro no questionário qualitativo. Olha, isso realmente é diferente, sabe? Nada foi muito claro. Deixa eu passar para uma pergunta online aqui. A Natália Rezende quer falar sobre a experiência dela. Natália, Excelente. Você quer falar? Natália, ouviu? Tá aberto o microfone dela? Está aberto o seu microfone? Ô, Natália, estão te perguntando. Natália? Bom, então eu aguardo a Natália entrar aí, pessoal. Avisem ela aí. Enquanto isso, tem mais alguma pergunta? Só quem fizer a pergunta, faz aqui perto, porque o pessoal da online reclamou que não está ouvindo direito. Puxa, desculpa, pessoal, vamos lá. Faz a pergunta desse lado aqui, né? Não, eu tinha só uma pergunta de, tipo assim, a solução que foi dada agora, primeiro parabenizar, né, foi bem legal a palestra, sendo do ponto de vista de aluno, aqui, um dos únicos, talvez. Esse é o nosso foco. Vai ter prova no final. Né? Então, só que a pergunta é, tipo assim, a primeira solução faz sentido de fazer problemas mais difíceis usando as LLMs, só que vai chegar, tipo, com a evolução, está sendo tão rápida a evolução, que em algum momento o aluno vai ter que fazer um modelo de negócio inteiro em 10 minutos para ser uma avaliação justa que o GPT consiga fazer, porque cada vez mais ele vai resolver problemas cada vez maiores. Então, tipo, não seria uma solução meio de curtíssimo prazo, assim, que não resolve tantos problemas? Resolve só por enquanto que o GPT está errando ainda? Eu acho que sim. Quer dizer, eu acho que o limite do seu ponto de vista vai ter graduação de computação daqui a pouco. Você entendeu, né? Porque, quem sabe, a profissão de programador vai desaparecer. Você entendeu, né? Ou você não precisa ser mais 4, 5 anos para virar um programador. Então, é um risco e eu acho que é possível. Você entendeu, né? É possível que uma versão, daqui a pouco, você está trocando a cada 6 meses, você entendeu, né? Ela acerte programas enormes, né? Não posso deixar de perguntar. E o que vem Vem depois? perto. Vocês leram o que vem AI esse 27, programador 2027? O AI 2027, né? Aquele é um planejamento. O cara fala que é... Programação já acabou, já é sabido. Não, mas o caminho para o super AI é porque o AI vai virar, segundo esse pessoal, vai virar um excelente programador e depois vai virar um excelente pesquisador de IA. E aí sim ele vai criar um IA super inteligente. IA vai criar essa é a versão do IA 2027. Mas, de novo, é bem provável que seja realmente excepcional em programação. Pegou todo mundo de surpresa. Dia D, então, dia D é em 2027. Isso. E o difícil que está agora, o pepino que está na nossa mão é a avaliação. É a avaliação, exato. Como avaliar. Então, teve uma ideia do Marlon Essa ideia aí, do né? Marlon, A ideia do Marlon de... essa pergunta, essa é a resposta certa? Exatamente. Critica. Tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, só rapidinho. Eu tenho uma pergunta, mas é bem específica. Eu vi na sua lista de disciplinas uma coisa que me deixou meio chocado. Vocês ensinam Assembler. Sem dúvida. Tem uma disciplina de Assembler. Sim, porque é Tá rápido. bom. Tá bom, então deixa eu dizer uma coisa. Eu gosto de programar, eu acho que programação tem um lado estético, certo? Acho que provavelmente significa que eu sou bem velho mesmo. Tem um lado assim romântico, né? Você está lá resolvendo, entendendo o problema e tal, lutando contra a sua própria ignorância, aquela coisa.
Agora, em Assembler, quer dizer, uma matéria com Assembler que o ChatGPT faz é a coisa mais inútil que eu consigo imaginar. Porque para que você vai aprender Assembler? É para você polir os bits. Agora, se você não está fazendo isso, o que você está aprendendo? Exatamente, esse é o É problema. isso? É a Mas mesma vocês coisa, vão- mas é a mesma. Mas vocês vão ensinar Assembler desse jeito? De novo, o professor de Assembler é o Rodolfo. Ele está. Porque não é só Assembler, é hardware, né? É hardware. É hardware. Você entendeu, né? Esse Assembler é hardware. Então está aqui o registrador, aqui você coloca no registrador, você tira, etc, etc. Então, mas esse é o caso em que você realmente quer que o aluno entenda tudo. Então, esse é o caso que me surpreendeu você dizer, não, a Assembler está dentro daquilo que poderia ser substituído. Porque se você substituir, fica Está sobre totalmente ameaça. inútil. Quer dizer, um aluno que está falando, olha, eu vou fazer a disciplina assim, mas eu não estou com muito saco. ChatGPT. Sim. Certo? Então, esse é ameaça, não, você entendeu, né? Esse é o problema. É um curso fácil de ser, do aluno não se envolver e passar. É isso. Ele vai passar. Ele vai passar. Não vai necessariamente aprender. E o que... Olha, tem uma pergunta aqui, não tem mais alguma? Ah, sim, tem. Espera aí. Então, tinha uma pergunta dele, depois tem uma pergunta aqui do rapaz do PUC do Paraná, depois tem o Denis, acho que eu vou caminhando para o final aqui, senão eu vou ficar com muito tempo. Então, você pode vir aqui fazer a pergunta? Boa tarde, eu sou o Kaique, eu também sou aluno de graduação. O assunto importante. A sua opinião é a mais importante. Eu acho que muito do que a Natália ia falar, eu acho que posso dar um pouquinho do como foi para mim, porque eu entrei na faculdade em 2023 e eu aprendi Max 110 em 2023. Então, estava ali onde o ChatGPT existia, só que ninguém usava. Foi professora ou seu colega? Não, não conheço a Natália, na verdade. Só falei, acho que na linha do depoimento dela, eu não sei, mas falando como aluno de graduação. E eu vejo muito isso porque eu tive Max 110 sem o ChatGPT, aí vem o programação orientada a objeto, programa de recursão com o ChatGPT. E eu sinto, e é justamente o que o senhor falou, matérias mais difíceis, o ChatGPT para mim basicamente fez tudo para mim, e nas matérias mais fáceis que eu não tinha o ChatGPT, eu aprendi e senti que de fato aprendi as matérias, e é aquilo, a minha prova era escrita no lápis, a Renata que me deu tudo, então eu de fato tinha que aprender. Eu quero uma lista, eu quero integrar em lista, tudo isso. Em matérias como recursão, era simplesmente resolva esse exercício, resolva esse CP e faça isso, faça aquilo. Eu acho que vai muito nessa linha de como vocês podem cobrar dos alunos que eles saibam, porque o que a gente vai usar é óbvio, entra muito no que ele tinha comentado também. Eu tenho diversos colegas que é justamente, pô, o ChatGPT falou, o professor deve estar errado. É literalmente essa áurea que tem de que o ChatGPT sabe mais do que os professores. Eu vou muito na linha de um aluno meio contra isso, de, poxa, eu uso o ChatGPT no dia a dia, no trabalho, na faculdade, uso para tudo, mas sempre tendo aquele ponto crítico de o que ele está fazendo e o que não está fazendo, porque realmente eu sei que ele acerta, ele vai fazer tudo, só que eu sinto que não tem aquele conhecimento que eu tive no primeiro semestre, sabe? Eu realmente sinto isso, de, puxa, eu queria entender mais a fundo o que ele fez, o que ele fez aquilo e o que ele não fez. Então, acho que eu só queria deixar claro, assim, obviamente é uma amostra de uma pessoa que eu estou falando aqui, eu sou um aluno da estatística, então não é da computação, a gente acaba usando muita computação, muita biblioteca, então a gente usa RStudio, tudo isso já está documentado em todos os lugares, são pensamentos muito menos críticos sobre a computação e muito mais como usar as bibliotecas e interpretar saídas ali, né? Então eu vejo justamente isso, eu sabia muito mais o que estava acontecendo quando eu não usava, e hoje, quando eu acabo usando, obviamente, ainda tendo aquele pensamento crítico, eu sinto que eu pego ele exatamente, perdendo o pé e só vendo a saída dele. Era mais para deixar um depoimento de como foi, porque, igual eu falei, acho que foi a última turma que teve essa salvação assim, de não ter o ChatGPT. Dali para frente, todos vão usar, obviamente. Então, só queria deixar o depoimento e agradecer também por... Foi muito Obrigado legal, pelo seu depoimento. Sim, excelente. Deixa eu só, então, passar por uma última pergunta online aqui. Desculpa aos demais, mas um colega da PUC Paraná, depois o Denis termina aqui em pessoa. A pergunta dele é assim, considerando que os estudantes podem ser compelidos a usar IA, especialmente no cenário de incerteza regulatória, que enfrentarão bancas com múltiplos avaliadores potenciais divergências de critério,
Quais estratégias de letramento em IA e argumentação ética podem ser ensinadas para que os alunos justifiquem de forma transparente e convincente suas escolhas no uso das IAs? Pergunta complexa. A pergunta complexa, eu não sei se eu entendi todos os detalhes. Você não tem. Não tenho. É bom, quem sabe. Bom, talvez aqui eu tenha. Vai aqui, ó. Clica aqui. Isso. Nesse aqui. Tá aqui, ó. Ok. Primeiro, o problema é de se sentir compelido, né? Quer dizer, de novo, agora eu não sabia que existia isso e, né, alunos que têm restrições éticas de usar IA. Entendeu? Que precisamos levar isso em consideração, com certeza. Então, entendeu? Precisamos criar mecanismos para que os alunos não precisem usar se é uma violação aos seus valores. Incerteza regulatória, esse IA que nós estamos falando, que é ChatGPT, IA generativa, essa, ao que parece, ainda não está sob domínio de problemas regulatórios, né? Problemas regulatórios, até onde eu entendo, estão nos IAs que são usados em decisões. Esse, obviamente, é usado em decisão, mas é uma decisão pessoal. Se eu tomo essa decisão usando o ChatGPT, eu continuo responsável por ela, né? O problema é quando tem um IA tomando decisão sobre empréstimo, emprego, etc. Então, eu não sei se essa IA generativa ainda está sobre o espectro de questões regulatórias no Brasil e ou no mundo. Letramento de IA. Então, nós mencionamos isso, quer dizer, o importante de IA é nós ensinarmos alunos como usar. Né? Quer dizer, se eles vão usar ou não, de novo, é um problema deles, a gente precisa criar disciplina, onde isso não seja obrigatório, e é um problema, mas o truque todo olha, se você for usar para ChatGPT, é assim que você faz um prompt, é assim que você fala para ele que aquele programa não rodou bem, dá o exemplo, sei lá, a gente ensina o aluno a conversar com a IA, se for em self-learning, em aprendizado autorregulado, olha, é assim que você pede para ele gerar um podcast, você pode pedir esse podcast dessas formas, você pode pedir sumários hierárquicos dessa forma. Tá? Então, a gente ensina que existem esses conceitos e eles vão usar se eles quiserem ou não. Acho que é assim que eu posso responder. Tudo bem. Obrigado, Afonso. Última pergunta aí, Denis, para encerrar. Uma pergunta que é uma curiosidade, na verdade. Eu sou do time do Mac 110, Mac 210. Mac binário lá. Mac 8, Mac 6. Né? Boa parte das aulas que a gente dá, a gente, na verdade, fica discutindo várias versões para poder dizer, por que é melhor fazer assim, ou quais são vantagens e desvantagens. Isso desde o começo, né? Quando você vai falar, por que você cria um monte de variável, por que usa um for de uma forma ou de outra, o list comprehension. E aí nas mais avançadas também, né? Quando você chega em orientação a objetos, tem, sei lá... Alguém? Acho que é alguém. Ok, desculpa. Sei lá. Né? Aí tem todo esse mundo. Então, minha dúvida é essa, minha curiosidade de saber, vocês fizeram isso, assim, como o ChatGPT gera várias versões de discutir e falar? Não, mas eu ressinto que eu não fiz. Exatamente, você entendeu? Agora eu pensando, a gente devia ter criado grupos de discussão, olha, tá vendo, né? Por que vamos ter um exemplo que deu errado. Porque quando eu tentava fazer exemplos que davam errado em aula, de vez em quando ele dava certo. Aquele problema dele, de vez em quando dá certo. Mas era sempre para ilustrar que ele pode dar errado. E nunca para ir mais profundo. Eu acho que o Jaime tinha mencionado, olha, entender por que ele errou. Você entendeu, né? Me parece um exercício interessante também. Não é obrigatório, porque ser um bom programador não necessariamente significa entender isso, mas eu acho que torna o aprendizado mais rico. Eu acho que também podemos ter feito isso. Não sei se o pós-doc fez a segunda versão. Eu sei que ele fez mais interação com os alunos e discutir os prompts, mas não a fundo de fazer o pós-mortem de um código errado. Seria bem interessante. Porque você deu o exemplo, por exemplo, da escrita acadêmica. Eu imagino que boa parte da aula de escrever, argumentar, é você pegar um texto pronto e criticar. E em programação a gente faz isso, não faz tanto. Não faz tanto, exatamente. A gente criticar o código. Mas a gente raramente faz em código errado. Mesmo em Mac 6, você não faz com código errado. Você faz com o código certo, 2 versões do código certo.
Em geral. Exatamente. Você entendeu, né? Porque a gente nunca ensina código errado. Mas talvez seja interessante falar, olha, está aqui um código errado. Não, a gente ensina um pouco assim, no sentido de falar assim, olha, são erros muito comuns que os alunos, que a aluno está são erros muito comuns que outras pessoas fazem. Você não põe no quadro um código errado. Sim, é verdade. Só faz isso. Bom, com essa nota aí terminamos. Eu acho que a Natália agora quer falar. Ô, Natália, por favor, faça o teu depoimento. Ainda não estamos ouvindo, você está muda. Agora desapareceu. Desculpa. Então, é só para eu ilustrar a minha própria experiência ensinando um curso de introdução a Python, né? E, no meu caso, os meus alunos, eles não são da computação, eles são todos linguistas. E uma abordagem que eu adotei... Então, todas essas questões que foram discutidas aqui, já todas passaram na minha cabeça, já em todos os cursos que eu dou, mas uma abordagem que eu adotei recentemente foi a seguinte: os alunos produzem, fazem exercício, eu dou a aula expositiva, os alunos fazem os exercícios em sala de aula, e a gente compara com a saída da IA, né? Eles fazem a comparação crítica, e muitas vezes acontece o que o professor falou, eles fazem um código muito mais complexo e tal. Então, e aí eu peço para eles pensarem, olha, é um código bem mais complexo, certo? Vocês acham que vocês acham que o seu código é mais simples? Ele também é tão efetivo quanto o outro? Né? Então, peço para eles pensarem. E aí, depois desses exercícios em sala de aula, como avaliação, o que eles fazem? Eles produzem um portfólio em que eles pegam cada um dos exercícios feitos em sala de aula e produzem um texto em que eles vão explicar a estratégia usada no exercício e, além disso, comparando criticamente com a saída da IA. Tá? E depois disso, uma outra avaliação pedir para eles produzirem um paper mesmo, um artigo científico, em que eles usam, eles produzem, na verdade, eles criam programas para resolver um problema da vida real, sabe? Então, essa foi a forma que eu achei de integrar a inteligência artificial, né, com o ensino de Python. E, além de... agora, no final da minha última disciplina, uma coisa que eu achei muito interessante é que eu perguntei, olha, se vocês nunca tivessem visto, né, como vocês nunca tinham visto Python, vocês seriam capazes de usar, por exemplo, o ChatGPT para produzir um programa para um determinado fim? E eles disseram, não, nunca seria, porque eu não saberia nem usar as ferramentas, nem da existência dessas ferramentas. Por exemplo, eu uso o Google Colab, né? E o Google Colab ele já está integrado já com a inteligência artificial. Se eles quiserem, eles podem entrar com um prompt ali e pedir ali no próprio Google Colab para produzir o código para eles. Então, assim, eu fico pensando, eu acho que a inteligência artificial ela pode substituir pessoas alunos que eles já têm um conhecimento prévio, né? Como, por exemplo, quando eu preciso programar, como a gente já sabe, né? Como a gente já tem todo esse conhecimento, toda essa bagagem, eu não faço mais na unha, digamos assim. Eu peço já para o ChatGPT produzir o código para mim. Mas quem está iniciando, eles precisam de entender o que eles, inclusive, precisam de pedir no prompt. E todas as ferramentas que envolvem.
Então, era Obrigado, só isso. Natália. Então, me parece que é um outro ponto que ela levantou, é pedir para os alunos compararem diferentes soluções. Né? Corrigir é uma, mas corrigir só funciona se estiver errado. Essa dela me parece também interessante. Olha, está aqui uma versão, está aqui outra versão. Você entendeu, né? Que é, agora vamos comparar uma com a outra. Vamos ver porque uma é mais interessante que a outra. E aí permite discutir, olha, essa é mais rápida, essa é mais complexa, eu vou ler. Então, obrigado, Natália, por uma contribuição. Obrigada, professor. Bom, pessoal, obrigado. Obrigado por quem está online aí. Essa palestra está gravada. A gente autorizando aí o nosso... Então, será colocada no site lá no canal de YouTube do C4AI, do Centro de IA. Bom, agradeço a todo mundo, muito obrigado, mas agradeço principalmente ao Jacques aí pelo excelente aula. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Legal, Ok. parabéns. Você tem um café agora, hein, pessoal? Parar a gravação. Vamos lá. Como que eu paro a gravação? 3 pontinhos. Não.